Quais são os impactos do golpe nesse processo? No caso do campo, em linhas gerais, e aí eu vou trazer alguns dados e tabelas, as consequências no campo, elas se deram, na realidade, cerca de 2 anos antes do golpe. Vários índices de violência, de desmatamento, eles começaram a aparecer 2 anos antes do golpe, em 2013. Entre 2013 e 2014, você tem uma série de índices que já mostram uma movimentação do agronegócio brasileiro de retomada daquilo que nós podemos dizer da sua dimensão arcaica, da violência, do desmatamento e da queimada. Com o golpe, e o agronegócio tem um papel decisivo no golpe, a bancada ruralista, ela vota massivamente no processo do golpe, você tem o fortalecimento do agronegócio como única possibilidade para o campo brasileiro. O agronegócio, a bancada ruralista, que é a sua representação parlamentar, que antes fazia lobby e tinha muita força dentro dos governos do PT, eles, na realidade, assumiram o Palácio do Planalto com o golpe. Quem estava dentro da Casa Civil, quem estava organizando todas as políticas do Estado brasileiro, eram ruralistas. Então, não era mais o lobby, que já era forte, dentro da perspectiva do neodesenvolvimentismo. Eles assumiram o comando do país e implementaram uma série de modificações legais. Com isso, se tem o fim das políticas públicas da reforma agrária. As políticas de obtenção de terra, ou seja, de criação de assentamentos, já vinham reduzindo, nós vamos ver um pouco aqui, mas com o golpe, elas começam a praticamente desaparecer. E as políticas de desenvolvimento dos assentamentos também praticamente desaparecem. A gente tem a destruição do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso talvez como o maior símbolo dessa mudança, a transformação na Secretaria Especial ligada ao Palácio do Planalto, ligada à Presidência da República. E isso é a confirmação da tese da reforma agrária como política social e não como desenvolvimento econômico. O que é isso? Na realidade, essa tese ela passa a ser vitoriosa a partir de 2006, quando o próprio governo Lula, ainda no primeiro governo, fazendo uma leitura de que era possível a convivência entre agronegócio e agricultura familiar, como se chamava. À medida em que o agronegócio conquista vários espaços dentro do governo, a perspectiva desenvolvida em 2003, 2004, e fundamentalmente em 2005, com a grande marcha do MST, de que a reforma agrária era uma política de desenvolvimento do país, ela é derrotada e ela passa a ser aquilo que já era desde o governo Sarney, uma política de assentamentos para alguns locais onde tinha conflito. Então ela passa a ser uma política social. A reforma agrária, ela se restringe a uma política de assentamentos para resolver alguns locais de conflito. E isso já desde 2006, 2007. Mas com o golpe, isso se escancara, porque os únicos territórios que ainda foram conquistados nesse limiar entre 2016 e 2017 foram poucos territórios, que já estavam em conflito anteriormente.
e a partir de, já na Dilma, né, já não tinha mais a criação de muitos assentamentos, a partir de 2018 não se tem mais a criação de nenhum assentamento. O fim das políticas de defesa dos territórios dos povos originários e povos e comunidades tradicionais, da criação de territórios indígenas, não só da demarcação, mas da criação de territórios indígenas e das políticas voltadas para esses territórios, e de reconhecimento e criação dos territórios quilombolas. E a anexação do extrato mais capitalizado do campesinato ao agronegócio. Então, o papel que a CNA cumpriu nesse período do golpe foi de buscar anexar aquela franja entre 300 a 400 mil agricultores camponeses mais capitalizados que estão próximos ideologicamente do agronegócio. Não é à toa que parte do campesinato organizado de alguns estados do Brasil, mais vinculados, por exemplo, à produção de soja, apoiaram o golpe. E mais grave ainda, votaram no Bolsonaro e fizeram campanha para o Bolsonaro. Então, são essas frações que transitam aí entre 100 a 400 mil agricultores camponeses, que estão incorporados à dinâmica já do agronegócio, e que hoje se organizam muito mais pela CNA, pela Confederação Nacional da Agricultura, do que por suas organizações de classe. E aí alguns dados, né? Então a gente vai ver ali, como eu disse ali, ó, em 2014, 2015, você já tem a curva já volta a subir dos assassinatos no campo, porque você já tem esse recrudescimento da violência no campo, já é aquela polarização que se viu na campanha de 2014, ela na realidade no campo já estava a todo vapor, né? Então, chega em 2017 a 70 assassinatos e em 2017 muda de novo a forma, né? Você volta a ter os massacres, que é um indício da força que esse agronegócio passa a ter do retorno da impunidade completa e total do agronegócio. O massacre, ele é um processo que é muito desgastante, inclusive, para o próprio agronegócio, porque vai gerar uma série de reações. Quando o agronegócio entende que pode retomar a linha de assassinatos de massacre e não assassinatos seletivos de lideranças, é porque ele está compreendendo que a conjuntura está favorável, completamente favorável para ele. Quando a gente fala das queimadas hoje, a gente tem que entender que a queimada é uma etapa disso daí. A queimada, ela não é o estágio inicial, ela é o meio do caminho de um processo que precede a violência, a expulsão das comunidades que estão naquele território, o desmatamento daquele território, primeiro com as madeiras de valor comercial, depois com o correntão e depois que se entra com a queimada. Então a queimada já é um processo de 1, 2 anos de avanço do agronegócio nesses territórios. E depois da queimada, o que vem depois da queimada? A formação do pasto, o gado e o planejamento do próximo território a ser grilado e a ter violência. Então, essa é uma indústria da morte que nunca deixou de existir, mas que em tempos anteriores havia uma ação do Estado que, em alguma medida, via segurança pública, via política ambiental, conseguia criar alguns empates nesse processo. O que nós estamos vendo hoje, na realidade, desde um pouquinho antes do golpe, mas com o golpe isso se acelera, é essa retomada da impunidade do agronegócio. Para nós, do campo, da agricultura camponesa, quais são as consequências? Só para a gente ter algumas ideias, e tem vários outros dados que depois a gente pode socializar. Tem um companheiro, Gerson Teixeira, que é da ABRA, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, e é assessor da bancada do PT na Câmara, que ele constantemente atualiza esses dados, né? Então, para a gente ter uma ideia ali, ó,
Recurso para reconhecimento e indenização de territórios quilombolas. De 2014, sai de 30 milhões para 2019, 3,4 milhões, e esse recurso está contingenciado. Para o desenvolvimento de assentamentos rurais, para as ações de desenvolvimento nos assentamentos. 2014 sai de 288, em 2016, no golpe, tem uma diminuição quase pela metade. Em 2017 e 2018, tem uma retomada, mas por quê? Porque é por aqui que a força política que estava coordenando a secretaria, que era o Solidariedade, organizou. É por aqui que a força política que estava na secretaria, que era o Solidariedade, organizou as suas eleições. Então não são políticas de desenvolvimento, era distribuição de patrulha agrícola. Era distribuição era compra de voto direto lá nos territórios, por isso que tem mais recursos. Não é uma retomada da política, são ações de cooptação dos territórios. E em 2019 isso cai para 70 milhões. Na obtenção, que nós estávamos falando aqui, que nós chegamos a ter 3,1 bilhões de reais no governo Lula, já no governo Dilma já era um valor irrisório, 720 milhões, e cai para 30 milhões, que também está completamente contingenciado em 2019. E lembrando que a obtenção de terras por esse caminho já é um equívoco, porque pela Constituição nós deveríamos fazer reforma agrária por desapropriação. Aonde não é produtivo, aonde tem crime ambiental, aonde tem relações de trabalho degradantes, nessas áreas o Estado tem que arrecadar essas áreas e destinar para a reforma agrária. Como, aquilo que eu estava falando, o próprio governo Lula, dentro dessa dinâmica do agronegócio, parou de fazer desapropriação, e porque o judiciário também começou a bloquear essas desapropriações, se foi pelo caminho da compra de terra. O INCRA virou um grande comprador de terras. Mas mesmo essa política de comprar terra, que, portanto, interessa aos latifundiários, porque o INCRA é o melhor pagador, paga o melhor preço do país, mesmo essa política foi completamente finalizada. E a assistência técnica e extensão rural, que chegou em 2014 aos valores de quase 630 milhões, também foi declinando. Isso já no golpe já teve um corte drástico, e em 2019 nenhum recurso para assistência técnica. Então aqui a gente vê como que, ao mesmo tempo que o golpe ele legitima o agronegócio, retoma a perspectiva da impunidade e libera as características arcaicas do agronegócio para operarem, ele desmantela a já frágil política que era voltada para a agricultura camponesa. E na questão ambiental? Na questão ambiental, tem alguns dados aí no livro, é mais difícil, inclusive o próprio artigo da autora vai dizer isso, é mais difícil você conseguir mapear o recurso ambiental, porque ele é muito pulverizado, e nós pedimos também para a bancada lá da Câmara fazer o levantamento, mas não chegou a tempo, do orçamento. Mas dá para a gente ver quais são as movimentações que ocorrem na política ambiental. Primeiro, essa retórica do meio ambiente como empecilho. Então, não é nem aquela leitura do preservacionismo. A questão ambiental ela é uma trava para o desenvolvimento do país. Então eles estão nadando de braçada naquilo que nós estávamos falando lá atrás, na alienação ser humano-natureza. E quando a gente vai fazer o diálogo, mesmo com a classe trabalhadora, nós vemos isso, né? Não, isso aí só está empatando o desenvolvimento. É por isso que não consegue ter emprego. Essa é a leitura que eles conseguiram constituir ideologicamente. A defesa da liberalização, com isso, a defesa da liberalização das amarras ambientais. Licenciamento ambiental é só uma amarra que empata o desenvolvimento. A fiscalização
é a perseguição a quem produz. O aparelhamento dos órgãos e autarquias. O Serviço Florestal Brasileiro, que saiu do Ministério do Meio Ambiente e foi colocado no Ministério da Agricultura e entregue para um ruralista. O Serviço Florestal Brasileiro ele é responsável pelas florestas públicas do país. O ICMBio, que está sob intervenção da Polícia Militar, né? O Ricardo Salles colocou coronéis da Polícia Militar dentro do ICMBio. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação. E o próprio desmantelamento do IBAMA. Só nesse período, de janeiro até agosto, foram 29% menos multas aplicadas. Para além da mudança de toda a rotina do IBAMA. O que era fiscalização antes, agora tem que ser avisada. O IBAMA tem que avisar onde ele vai fazer fiscalização. Uma ação que era decisiva para a fiscalização, quando se descobria desmatamento, os fiscais do IBAMA tinham autorização de queimar o caminhão, o trator que estava ali. Porque como é que ele vai tirar aquele negócio lá do meio da floresta? Era inviável, né? O que acontecia? O fiscal ia, aplicava a multa, interditava, voltava para trás, voltava a funcionar. O trator voltava a funcionar o caminhão. Então, nos últimos anos, os fiscais tinham autorização de queimar esses equipamentos. Isso foi bloqueado pelo governo Bolsonaro. Um contingenciamento orçamentário, que só nesse ano foi de 240 milhões de reais. Então, as políticas que já eram frágeis, que já tinham dificuldade de serem implementadas, ainda sofreram contingenciamento. Suspensão do Fundo Amazônia. Vejam, o Fundo Amazônia tem uma série de contradições dentro dele. Porque é um recurso que basicamente da Noruega, numa perspectiva daquela que nós estávamos falando do capitalismo verde, mas por conta da pressão social das organizações populares, eles não se tornou mercantilização da natureza. É um fundo gestado pelo Estado brasileiro. Ele não gera crédito de carbono para a Noruega. Então é um recurso que a Noruega destina ao Brasil, ela não ganha crédito por conta disso, e quem gere, não são projetos específicos, é o Estado brasileiro. Quando o Ricardo Salles tenta modificar a forma como esse fundo é gerido, que era entre sociedade civil e Estado, e ele passa a querer organizar, tirando a sociedade civil, o fundo vai suspender, a Noruega e a Alemanha suspendem o repasse, em um processo de crise, suposta crise financeira do Estado brasileiro. Eles negam o recurso do Fundo Amazônia. E reafirmam essa perspectiva da financiarização da natureza, como a gente falou do Ricardo Salles falando do MDL. Por outro lado, na questão ambiental, há uma completa flexibilização dos agrotóxicos, e aqui eu posso passar mais rápido, porque isso nós já estamos bastante informados, mas é importante entender que são duas movimentações diferentes. Uma é a destruição dos mecanismos de liberação dos agrotóxicos. No Brasil, os agrotóxicos têm que passar por um laudo do IBAMA, quais são as consequências ambientais, um laudo do Ministério da Agricultura, quais são as consequências agronômicas, e um laudo da Anvisa, quais são as consequências da saúde. É óbvio que isso aqui já tinha problema. É claro que aqui dentro já tinha muita força das empresas transnacionais. Mas a perspectiva que está se trabalhando é destruir essa liberação pelos 3 órgãos, fazer uma liberação só pelo Ministério da Agricultura, e o que já se operou é a reclassificação dos agrotóxicos. Então, antes nós tínhamos 800 agrotóxicos, de um total de 2.300 liberados no Brasil, como extremamente tóxicos. Agora são apenas 43, na reclassificação que o Ministério da Agricultura fez do que é extremamente tóxico. Em uma canetada se diz que extremamente tóxico não são mais 800, são só 43. E a liberação desses 290 novos agrotóxicos. Qual é a diferença? São todos princípios ativos novos? Não.
Mas esses agrotóxicos, eles têm composições diferentes. Tem princípios ativos articulados um entre outro que produz consequências que são ainda necessárias de serem estudadas. É óbvio que vai produzir uma série de danos ambientais e na saúde. Mas mesmo na lógica deles, quando você combina dois princípios ativos, as consequências desses princípios ativos ainda precisam ser estudadas. E desses, 33% são proibidos na Europa. E mais um dado, nos primeiros 200 dias de governo Bolsonaro, se liberou mais do que em 8 anos na Europa. E aqui fica o dado do crescimento, né? Depois, principalmente ali, depois do golpe, a partir de 2013, como cresce o produto comercial e, fundamentalmente, o consumo de ingredientes ativos de agrotóxico. Muito bem. O que nós estamos apresentando como projeto Brasil Popular? E o projeto Brasil Popular vai dialogar tanto com a construção da Via Campesina, com a construção da Articulação Nacional de Agroecologia, com a construção a partir das organizações do campo. O que nós temos trazido? E eu coloco alguns elementos e depois no debate nós podemos trabalhar mais a fundo. Nós estamos numa nova etapa da luta de classes no Brasil. É uma ilusão que parte, inclusive, da esquerda tem, de que as coisas vão voltar a ser como era numa perspectiva de 2003 para frente. A história ela não vai voltar para trás. Isso é antidialético. Ao mesmo tempo que nós vivemos esse processo de derrota ideológica e de destruição de várias dessas ações e políticas do Estado, se abre a possibilidade de nós retomarmos a discussão sobre projeto de país. E isso vocês já estão acompanhando nesses outros diálogos que vocês tiveram. Também no projeto de campo, é fundamental nós enfrentarmos, inclusive, o que foi as teses que dominaram o processo neodesenvolvimentista e apresentarmos quais são, de fato, as perspectivas de um outro projeto para o campo brasileiro. Porque tudo isso que nós tratamos anteriormente tem consequências produtivas, econômicas, mas tem consequências políticas. As consequências políticas são oligarquias que estão hoje comandando o Congresso Nacional, por exemplo. Então, passa por se discutir democracia no Brasil, por exemplo, se retomar a discussão de quão estrutural é a questão agrária e a questão ambiental no Brasil. Por isso, é fundamental a retomada da função socioambiental da terra. Essa não é uma construção só da Constituição brasileira. A retomada da discussão do limite da propriedade, que estava muito presente há pouco tempo atrás, na Constituição brasileira. A campanha nacional pela reforma agrária tinha dentro dela o limite da propriedade, entre 86 e 88. A tributação do agronegócio, aqui nós estamos falando fundamentalmente Lei Candir e ITR, inclusive organizações que não são nem de esquerda têm mostrado, saiu um estudo agora do Instituto Escolhas, que a tributação do ITR dentro de uma lógica capitalista geraria em torno de 15 bilhões de reais. Cumpriu o ITR, o Instituto Territorial Rural. A perspectiva da reforma agrária popular, numa dimensão de desenvolvimento econômico, social, político e ambiental. Então, a ressignificação da reforma agrária, nessa perspectiva de desenvolvimento econômico do país, de construção de outra base política, de radicalização nessa perspectiva das estruturas políticas do país, social e ambiental, a defesa dos territórios tradicionais e
a formulação e implementação de políticas de soberania alimentar e transição agroecológica, que estão baseadas em alguns eixos. O primeiro, financiamento público da produção de alimentos saudáveis. O agronegócio, ele se organizou com bilhões de dólares do Estado brasileiro e produz fundamentalmente mercadoria para o lucro, gerando destruição ambiental e da saúde e desigualdade social. Então nós estamos falando de financiamento público para gerar alimento, conservação ambiental e política de saúde. Pesquisa agropecuária de caráter popular. O agronegócio também tem a série de tecnologias que eles têm, porque eles têm 51 unidades da Embrapa em território brasileiro. Porque eles têm todas as empresas de pesquisa agropecuária que ainda existem em alguns estados. Porque eles têm a hegemonia da grande maioria dos departamentos de agronomia, de engenharia florestal, de biologia, das universidades brasileiras. O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária do Brasil é o maior sistema de pesquisa agropecuária do mundo. Voltado para quem? Fora os nossos bravos companheiros e companheiras que estão lá com um projeto aqui e outro acolá, é voltado para o agronegócio. Então, parte, não é um idealismo que nós vamos fazer agroecologia com saberes tradicionais. Os saberes tradicionais são fundamentais, mas é necessário a pesquisa acadêmica, é necessária a pesquisa científica. E isso nós temos que colocar como orientação de um projeto popular para o campo, com o papel do Estado. De assistência técnica popular, inclusive porque a própria assistência técnica que vinha ainda no governo, esse é o último slide, era uma assistência técnica verticalizada. Então, como é que se estruturam formas de assistência técnica que, a partir das experiências de campesino a campesino, de diálogo de saberes, promovem esse desenvolvimento do saber tradicional com o saber acadêmico. Um processo massivo de agroindustrialização, que vai nas diferentes escalas, desde a artesanal até a grande agroindústria. Vocês verem, o Bolsonaro tentou navegar numa falha, num equívoco que o governo do PT cometeu sistematicamente com aquele negócio do selo arte, não sei se vocês viram, que é um engodo no governo Bolsonaro, mas que era o quê? Como é que a agricultura camponesa produz produtos artesanais e consegue comercializar esse produto? Que é um sofrimento. Nós produzimos lá o queijo, produzimos o leite, produzimos a polpa de fruta e não consegue comercializar, porque tem uma reserva de mercado feita pela vigilância sanitária, feita pela agrodefesa, que não deixa a gente comercializar. Que não é porque o produto é ruim, é só porque eles não deixam comercializar. Você só pode comercializar ali no município. Então é necessário uma política de agroindustrialização que tenha recurso para a agroindustrialização, mas que refaça toda a legislação sanitária para a agricultura camponesa. Que tenha um programa de reflorestamento. O campesinato brasileiro tem essa missão de reflorestar e o campesinato refloresta. Tendo as condições, refloresta. Quem tem sua terra, quem está na sua terra, planta. Porque vai ficar ali não só você, vai ficar seus filhos ali. Planta frutífera, planta nativa, porque elas têm funções, inclusive, para dentro do lote, para dentro da sua chácara, para dentro do seu sítio. Agora, não pode ser um espontaneísmo do campesinato. É necessário que o Estado brasileiro tenha um programa efetivo de reflorestamento para o campesinato. De fortalecimento da comercialização. Por um lado, as compras institucionais, escolas, presídios, hospitais, quartéis, comprem não os 30%, mas comprem tudo da agricultura camponesa. Depois de muitos anos, nós conseguimos compreender que o que organiza a produção é a possibilidade de comercialização, não é o crédito, é a possibilidade de comercialização, organiza a produção do campesinato. Então o Estado brasileiro consome bilhões de reais que vão para a mão de máfias que comercializam produtos de baixa qualidade, enquanto poderia estar organizando a produção do campesinato brasileiro como um todo.
Mas não é só a compra institucional. Também políticas que consolidem as feiras, a comercialização direta, a partir da estruturação de logística para que se consiga organizar esse processo. E políticas de superação do patriarcado que se organizem a partir de gênero e geracional. Parece que não, mas tem algumas movimentações que parecem ser simples ou marginais, mas que são fundamentais. Por exemplo, a terra na reforma agrária sair no nome da mulher, que é muito recente, foi no governo do PT que isso tem uma consequência direta dentro da organização dos nossos assentamentos. Mas isso é uma pequena política, é uma pequena ação. Estou falando aqui de políticas voltadas, de fato, para a organização produtiva, cultural, social das mulheres numa superação dessa perspectiva patriarcal. Isso.